Mas me conta, por que esse é o melhor momento para migrar para a construção off-site? Veja, aí é importante uma parte técnica, que é muita gente confunde off-site com construção modular. Né? Off-site você produz, vamos dizer, numa fábrica, né, e leva o módulo pronto, certo? A construção modular ela pode estar tanto nesse modelo, como ela pode estar num modelo em que você faz na própria obra. E aí é aquela coisa, a gente acredita, né, e eu acredito particularmente, no modular. O modular, sim, é o caminho da construção para industrializar. Agora, a questão do off-site aí é uma questão de decisão, a questão de mercado, né? Ou seja, às vezes você está em São Paulo, pode funcionar bem para um determinado nicho de mercado, às vezes aqui no Nordeste não funciona, né? Então, assim, eu não estou negando que o off-site seja lucrativo, seja bom, não é isso que está em causa aqui, né? Porque a questão é o CAPEX. Quando a gente olha o investimento que você tem que fazer para você ir para um off-site puro, né? Que é você levar um módulo completamente pronto, é um investimento muito alto. No nosso caso, a gente olha para o modular. Então, você faz a construção modular na própria obra, ou seja, on-site, né? Então, você não tem necessidade de investir em uma fábrica, esse tipo de investimento está fora, né? E aí vem realmente as vantagens da construção modular. Então, a vantagem logo principal chama-se velocidade, né? E a velocidade ela tem um impacto muito grande na construção civil quando você olha a questão do custo de mão de obra, que hoje a mão de obra também está escassa. A nossa construção modular ela não precisa de mão de obra especializada. Então você pode, né, fazer construção modular com a Isobloco, né, com mão de obra convencional, que existe hoje de pedreiro e tal. Inclusive, por exemplo, a gente está fazendo construção modular em escolas indígenas, né, num local de acesso bem difícil e que a própria construtora ela tem que fazer a inclusão social dessa comunidade indígena. Então tem algumas pessoas trabalhando que são da comunidade indígena. Então assim, isso é a facilidade de execução do sistema da gente. Então a gente consegue uma redução de custo. Já o off-site puro, você tem um problema de custo mais elevado, né? Às vezes há uma ilusão de que é mais rápido, mas você está fazendo na fábrica. Então o tempo da fábrica é que ninguém quer contar, né? Quer chegar e olhar, colocou um módulo em cima do outro e papapá, e tudo muito rápido. Sim, mas e o tempo lá que ficou na fábrica? Isso é muito parecido com aqueles galpões, né? Que o pessoal faz com aquela estrutura de concreto pré-moldado, etc. E diz, não, eu chego, o galpão é rápido quando chega lá o material. Mas e o tempo que você espera para tudo aquilo ficar pronto e ser levado para a obra, para o site da obra? Então, é aí que está. A grande vantagem, a industrialização da construção civil está em fazer modular, em utilizar sistemas que são modulares, né? Então, o nosso é modular, assim como tem outros sistemas modulares, né? E a própria CEBIC, né? Ela fala que até 2027, 30% da construção no Brasil, ela vai estar nesse lado de inovação. E a inovação, ela passa necessariamente por essa modularização, né? Da forma de construir. A vantagem da gente é que a gente consegue escala, porque a mão de obra que a gente tem no Brasil inteiro para fazer, que é o pedreiro convencional. Então, a gente não precisa de mão de obra especializada para poder escalar. Tu quer dizer, para eu vender muito mais, eu precisaria treinar 3.000 pessoas. Isso é inviável, isso aí não existe, tá entendendo, no Brasil, né? Porque a gente sabe muito bem a dificuldade que a gente tem de mão de obra no Brasil. Sim. Nessa área técnica, né? Às vezes tem muita gente que faz faculdade, mas não quer fazer a área técnica, que é onde ela ganharia mais dinheiro. Quer fazer faculdade, sei lá, de administração, de qualquer coisa, não tenho nada contra, mas a questão é que a pessoa iria ganhar mais se ela fosse um técnico, um tecnólogo, do que propriamente uma pessoa formada, né, numa área mais administrativa. Então, o que acontece? O Brasil está escasso disso porque realmente não investiu tanto nisso ao longo dos anos. Então, não é de uma hora para outra, né, não é no piscar de olhos que você vai mudar essa realidade, essa conjuntura. Então, ao olhar isso, a Isobloco focou justamente o quê? Na simplicidade. E o simples, para mim, é que é o difícil.
né? Você fazer de forma simples. E fazer de forma simples é justamente você sair daquele protocolo que o pessoal normalmente tem a tendência de seguir, que é, ou seja, quanto mais complicado, me parece que é algo melhor. E o mais simples, que é óbvio, é muito óbvio, né? Não parece que é melhor. Então, o óbvio, né? Normalmente ele é simples. Então, hoje, se você olhar, é muito óbvio se eu falar as características do nosso concreto, ou seja, isolamento térmico, isolamento acústico, segurança contra incêndio, né? Anti-umidade, anti-mofo. Não é lógico isso? Sim. É lógico. Por que você não escolhe a Isobloco? Por que o construtor não escolhe a Isobloco? Isso aqui é tudo óbvio. E além disso, a gente é mais econômico. É mais rápido de executar, metade do tempo com metade da mão de obra. E a gente também, no modelo de construção da gente, o block wall ou multi-wall, você quase que elimina, né, uma mão de obra que é bem escassa, que é o armador, né? Que é aquele cara que faz toda aquela armação para poder você encher com concreto convencional. Então, tudo que eu falei aqui é tudo óbvio. Agora, por que as pessoas não usam? Porque às vezes as pessoas é aquele efeito manada, né? É igual... Tem uma vez eu ouvi, né, tem um teste que fazem com pessoas, até tem um filme que eu assisti que até apareceu esse teste, em que a professora, para querer mostrar esse efeito manada, ela chegou para a turma e disse, olha, tem aqui uma pasta, essa pasta é verde, todo mundo está vendo que é verde, mas quem chegar atrasado, a gente vai dizer que a pasta é vermelha e não verde. E aí, a professora estava falando, entrou uma pessoa atrasada, e aí, todo mundo ali conversando, ou seja, a aula normal. Aí ela, por exemplo, essa pasta aqui vermelha. Essa pasta é vermelha, né? Fulano, é vermelha, vermelha, vermelha. Aí ela chegou e perguntou para a pessoa que chegou atrasada, essa pasta, que cor que é? A pessoa falou vermelho. Acordou. Entendeu? Então, esse efeito manada, ele existe. Então, hoje, por exemplo, há uma modinha nessa questão desse off-site. E aí ela é puxada por um lobby, né, justamente das empresas de drywall, que são multinacionais, são empresas grandes, e que elas aproveitam disso, né, para poder se estabelecer no mercado. Só que aquilo é o melhor para a construção no Brasil? Não. Está dependendo de mão de obra especializada, que a gente tem dificuldade. É um produto à base de gesso, que para a nossa realidade de país tropical, de região tropical, as umidades, né, da gente aqui, então o gesso absorve muita umidade, então acaba que com o tempo, né, e aquilo vai começar a degradar, começar a dar mais problemas de patologia do que a própria construção convencional nossa de tijolo. É a mesma coisa, eu sou contra tijolo? Não, não sou contra tijolo. O tijolo foi bom, mas hoje em dia ele não é mais. Ele não vai atender custo, não vai atender tempo, não atende nada disso, né? Então, é isso que às vezes as pessoas têm um ego, né, inflamado, e porque são inteligentes, né, também, e porque tudo à volta dela, né, se formou até pela inteligência dela, a identidade dela ali, aquela autoridade, e às vezes voltar atrás numa decisão errada custa muito. Então a pessoa às vezes insiste, mesmo perdendo dinheiro, e isso aí acontece com muita frequência. Tanto é que muita empresa vai à falência justamente por essa questão. É o ego que vai fazer com que a pessoa insista em algo que ela sabe que está errado, e ela não mude para dizer assim, olha, não, eu estava errado, o certo realmente é seguir nesse caminho aqui, e agora a gente vai tomar um outro caminho, um outro rumo, entendeu? E prolongar a vida da empresa, ou seja, ir para a questão, para além do dinheiro e para a questão do legado, né? Então, é muito isso. Então, a construção modular, né, ou a construção modular off-site, né, ela hoje em dia carrega essa conjuntura aí. As pessoas entraram numa modinha, querem fazer, acham que aquilo é que vai ser o futuro, né? Entram naquilo, depois para sair daquilo é complicado porque tem ao outro lado humano, que é a questão do ego.